Irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém? Que honra, que privilégio estar mais uma vez com os irmãos, nesse dia que é muito especial. Eu vou te pedir mais um tempinho em pé aí, só para a gente fazer a leitura do texto bíblico. Por gentileza, abra sua Bíblia em Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 9, nós vamos ler a partir do verso 14. Marcos 9, a partir do versículo 14, enquanto você acha aí, eu quero mais uma vez agradecer a Deus, agradecer ao pastor, obrigado pastor mais uma vez, pastora Eliane, obrigado pastora, a senhora é minha pastora, nada me faltará, aos pastores da igreja, Deus abençoe cada vez mais. Como eu estava falando com o pastor Zéias, eu tenho um livro, alguns de vocês têm aqui, chamado Quando a Vida Dói. Quem tem? Quando a Vida Dói, tem alguns, reflexões bíblicas para tratar as dores da alma. Esse livro ele está sendo editado ininterruptamente há 10 anos. Desde o ano passado completou 10 anos. Então a editora resolveu fazer um lançamento de uma edição especial comemorativa. Eu coloquei um capítulo a mais tratando as questões da pandemia. Eles vão fazer com capa dura, todo aquele negócio. E aí eu falei com o pastor, e a gente vai fazer um lançamento especial, porque são vários, e um deles eu quero fazer aqui. Então vai ser uma honra para mim estar com vocês mais uma vez. Amém? Não tem ele ali ainda, já vou avisando, mas ainda tem um pouquinho do Pão Nosso de Cada Dia 5, só lá, que é um devocional do J.R. Miller, um texto espetacular que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para vocês. Amém, irmãos? Nós vamos ler um texto que eu sei que vai te assustar, mas relaxa. É que eu quero fazer um link em 3 atos. Eu quero mexer um pouco com a memória dos irmãos, de onde vocês saíram. Quero também mexer com o fato de estarmos num culto sob a direção dos jovens. E terminar vislumbrando um futuro de libertação. Amém? Pode ser assim? Vamos lá. Marcos 9, a partir do verso 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, vendo Jesus, ficou muito surpresa, e todos correram na direção dele e o cumprimentaram. E Jesus lhes perguntou: o que estáis discutindo? E alguém dentre a multidão lhe respondeu: mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Onde quer que o apanhe, provoca-lhe convulsões, de modo que ele espuma pela boca, arranja os dentes e começa a se enrijecer. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. E Jesus lhe respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei-me o menino. Então eles o trouxeram. Ao ver Jesus, o espírito imediatamente provocou-lhe uma convulsão, e o endemoniado, caindo ao chão, rolava, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai dele: há quanto tempo isso acontece? Ele respondeu: desde a infância. Então já não é criança, tem um jovem endemoniado aqui. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruí-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino clamou: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Vendo que a multidão correndo aglomerava-se, Jesus repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. Então o espírito saiu, gritando e agitando-o muito. O menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam: ele morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, levantou e ele ficou em pé. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele lhes respondeu: esta espécie não sai, a não ser pela oração e jejum. Amém. Pode sentar. Se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta aí, porque eu quero, nesse tempo que eu tenho, fazer um mergulho essa noite, uma exposição desse texto, linkando esses 3 tempos que eu falei para vocês, um pouco
do passado, da memória histórica de onde vocês vieram, que é importante demais manter essa memória. Eu até achei interessante o texto é Bruno, né? Quando ele fala disso, lembra um pouco disso, é importante. Se tem uma coisa que é parte das dinâmicas de salvação na Bíblia, são memórias históricas. Quando Deus nos tirou do cativeiro, estávamos como que sonham. Lembra disso? Não dá para ninguém aqui contar a história de sua salvação sem participar primeiro de um momento de relembrar. É importante isso. Parte da dinâmica teológica da salvação consiste em lembrar de onde você foi salvo e retirado. Amém? Depois a gente passa um pouco na ideia do ser jovem, do estar aqui. E depois a gente vislumbra um futuro. Mas eu quero entrar no texto, porque esse texto é muito interessante. Ele aparece em Mateus, aparece também em Lucas. Em Mateus é mais econômico, em Lucas é quase um diagnóstico de médico. Lucas era médico, ele cita um monte de coisa. Eu gosto mais dessa narrativa de Marcos, porque ela tem um monte de detalhes. A sensação que eu tenho é que esse texto, esse momento aqui, atingiu os discípulos de um modo diferente. É um impacto muito poderoso do que acontece aqui. E eu preciso, de novo, começar pela via da memória para você poder entender o texto. O texto começa estranhamente. É interessante, geralmente os textos de Jesus no Novo Testamento são feitos assim, ó. Tem um problema, Jesus aparece, soluciona o problema, sai e a multidão louva a Deus. É quase um padrão. Esse aqui não. Esse aqui, quando Jesus chega, o problema já está rolando há muito tempo. Tem uma discussão teológica, uma multidão, traduzindo na linguagem do século 21, que você já me conhece. O pau está quebrando no texto. É aí que Jesus chega, não é? Só que se você prestar atenção no texto, tem um detalhe ainda mais sufocante. Jesus estava no melhor lugar que podia estar. Ele estava no topo do monte, transfigurado, transfigura, para além da própria figura, conversando com o céu, Elias, Moisés. Pensa no negócio extraordinário que está acontecendo no alto do monte. E ele tem 3 discípulos com ele, tem um racha no grupo. Jesus pega 3 discípulos e leva literalmente para o céu, e deixa 9 literalmente lidando com o inferno. Tem 3 discípulos na glória, 9 discípulos no caos. 3 discípulos no topo, 9 discípulos na parte de baixo. É quase Pai Nosso. Livra-nos do mal. Nas 2 pontas os discípulos estão. É incrível esse texto. Só que tem um problema ainda maior. Enquanto lá em cima tudo funciona, lá embaixo tudo falha. Só que na verdade lá em cima também não funciona tão interessantemente. Porque enquanto o céu está revelado lá em cima, Pedro, que é dos nossos, que congrega com a gente até hoje, que é um dos nossos obreiros. Pedro é da gente, Pedro é muito nosso, hashtag tamo junto. É ou não é? Pedro, quando começa a perceber que esse negócio é céu, é bom demais, ele fala: Senhor, vamos fazer o seguinte, vamos abrir um ministério? Vamos armar 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. A gente mora aqui, Senhor, para que descer? Vamos ficar no céu. A gente já está aqui, daqui para lá é um pulo, vamos ficar aqui. A gente monta o ministério da transfiguração, o lugar das 3 tendas, olha que tremendo. Jesus está olhando para Pedro, dizendo: Pedro, você não entendeu nada, Pedro. A grande glória que eu tenho não é a que se revela num monte, longe do clamor das famílias. É aquela que é capaz de descer e libertar filhos de demônios nas suas casas. Não adianta nada ter glória no monte se essa glória não desce e liberta os filhos endemoniados lá embaixo. Não adianta nada ter glória no monte se essa glória não desce e ajuda casamentos fracassados na vida. Não adianta ter glória no monte se essa glória não desce e liberta pessoas em casa, dentro da vida. Não adianta ter glória no monte se essa glória não te torna melhor. É esquisito, mas a glória está no monte e transforma Pedro num monstro. Não quer nem lembrar mais que ele tem 9 amigos lá embaixo. E mais estranho ainda é Jesus descer, lidar com um grupo de irmãos que está tentando expulsar um demônio há muito tempo, e Jesus desce nervoso. Imagina comigo essa cena aqui, ó. A gente fecha o culto aqui, terminou o culto, graça, bênção apostólica e tal, entra alguém aqui, cai endemoniado, a gente separa um grupo de obreiros e fica tentando expulsar esse demônio a noite inteira. Amanhã a gente chega aqui, o cara ainda está aqui, os irmãos cansados, demônio rolando para lá e para cá. Você chamaria esses irmãos que tentaram a noite inteira de incrédulos e perversos? Foi o que Jesus chamou. E você vai entender um pouquinho mais para frente, quando esses mesmos discípulos, e nem eram dos 9, era um dos que estava lá em cima com Jesus, quando sabe que Jesus está indo para Jerusalém e pretende passar pelo meio da aldeia dos samaritanos, ele diz: Senhor, quer que a gente rogue a Deus que desça fogo do céu e consuma eles, assim como fez Elias? Não era perverso?
Para salvar um do fogo não consegue, para matar uma sociedade inteira, chamando Elias, porque já está achando brother, que já estava lá em cima, é capaz de fazer. Jesus conhece a gente atrás da máscara da religião. Amém, irmãos? Pode ser daqui para frente assim? Vai doer. Pode ser? E eu estou tentando lançar um livro aqui, mas tudo bem, vamos lá. Olha o 14. Agora você entende. Jesus está com os discípulos, resolve descer, sabe que lá embaixo o negócio está feio. Jesus desce, dá uma olhada no verso 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos. Notem, agora tem a junção deles. Dá para entender esse texto agora, não dá? Quando chegaram, é plural, Jesus e mais 3. Quando chegaram, onde estavam os outros discípulos, viram ao redor deles, ou seja, os discípulos no meio. Irmão, pensa numa cena brutal. Os discípulos cansados, envergonhados, suados, no meio, uma multidão ao redor deles, olha lá. Ó, e alguns escribas discutindo com eles. Os caras resolveram deixar o menino endemoniado para discutir teologia, vai vendo. Olha o que eles estão fazendo. Estão fazendo uma discussão teológica. Você não pode expulsar, você também não, você tem que expulsar diferente, tem que impor a mão, tem que fazer sinal da cruz, tem que fazer um monte de coisa. E começa uma loucura teológica e o cara está lá endemoniado. O pai desesperado, o menino endemoniado, a mãe que sumiu, ninguém sabe onde está a mãe. Você está aí? Está tudo bem? Olha o verso 15. E logo, toda a multidão vendo Jesus ficou muito surpresa. Eu também ficaria. Porque é a primeira vez que Jesus não está lá. Tem 9 discípulos. O caos estabelecido. De repente, Jesus aparece. E todos correram na direção dele e o cumprimentaram. Olha, o Senhor chegou. Tá, que bênção, maravilha. Ao 16, Jesus perguntou, o que vocês estão discutindo aí? Qual que é a lógica disso aqui? Qual que é a discussão? Enquanto eles estão aí, nesse meio tempo todo, o que vocês estão discutindo? 17, alguém, eu acho tão tremenda essa expressão. Alguém dentre a multidão lhe respondeu, mestre, eu te trouxe. Ele não disse que levou o menino para os discípulos. Tem 2 detalhes tremendos nesse texto. O primeiro, alguém. O texto nem coloca, o pai do garoto disse. É incrível isso. Porque para Jesus tem muita gente que é pai para fazer, mas não para cuidar. Quando tem um pai de verdade, Jesus faz questão de nomear a sua masculinidade, quem ele é, a força desse homem. Não é um macho das cavernas que tem hoje, é alguém capaz de dizer, Senhor, está tudo complicado lá na minha casa, mas é meu menino e eu estou aqui. Seus discípulos não conseguem, os fariseus também não conseguem, mas eu não vou abandonar o meu menino no meio do caos. Escuta bem isso aqui, olha que tremendo. Alguém dentre a multidão, que é o pai, lhe respondeu, mestre, eu te trouxe. A ideia dele é, Jesus está aqui por perto, ele não sabia que Jesus ia fazer uma divisão no grupo, subir para o monte com 3, deixar 9 lá embaixo. A ideia dele é, eu vou até Jesus. Presta bem atenção no que eu vou te dizer, que isso aqui é importante demais na narrativa. Mestre, eu te trouxe o meu filho que tem um espírito mudo, é um negócio de doido, Senhor, está um espírito mudo nele aí, o negócio é complicado, a situação é difícil, eu te trouxe esse meu filho. Olha o 18, onde quer que esse demônio apanhe, provoca-lhe convulsões, de modo que ele espuma pela boca, range os dentes, começa a se enrijecer. Olha essa frase, pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas não conseguiram. Guarda essa informação que eu volto nela daqui a pouco. Tem uma frustração tão pesada nesse texto, isso aqui é quase um choque de terapia. Ele chegando para Jesus e falando, Senhor, o teu esquema não funciona tão bem. Esses caras que o Senhor chamaram aí não vão dar certo. Tem um fracasso em 9 caras aqui, 9 faces do fracasso. Acho até que sei porque o Senhor levou 3 lá para cima, talvez sejam os melhores. Esses caras aqui embaixo não funcionam. Eu trouxe o meu menino para o Senhor não estava aqui, quem te representa? Esses 9. Eu levei esse menino para esses 9. É interessante, o texto frisa que tem um espírito. É como se o homem dissesse, Senhor, um espírito basta para esses 9, eles são fracassados. Olha o verso 19. Tem um suspiro de Jesus, e Jesus lhe respondeu. Está no plural, ou seja, Jesus virou para os discípulos. Eu não queria estar na pele desses caras nesse dia, fala a verdade. Ó geração incrédula, Marcos só coloca incrédula, Mateus e Lucas colocam perversa. Ó geração incrédula e perversa, até quando eu vou estar com vocês? Até quando eu vou ter que suportar vocês? Os caras apanharam de todo lado, da multidão, dos fariseus, dos demônios, do pai do menino, de Jesus. E você achando que é fácil andar com Jesus. E gente achando que andar com Jesus é ficar o tempo inteiro com ele passando a mão na cabeça da gente, todos os dias.
Tem crente, por exemplo, é um negócio dos mais bizarros que eu já vi na igreja. O cara chega, senta, cruza o braço e fica esperando que o hino agrade ele. Quem falou para você que o hino é para você? O culto não é para você. Os jovens, vocês estavam cantando aqui na frente. Da próxima vez que vocês cantarem esse hino que vocês cantaram agora, na hora do rap, se solta, vaso. Vai firme, se solta. Não existe mi, divino e ré profano. Música, se o seu coração é sagrado, é para Deus. Só canta. Se alguém reclamar, você fala, não era para você, irmão, era para Ele. Livre, livre, livre. Vocês estão livres. Eu vejo os meninos querendo se soltar e aí não se solta porque já tem uns irmãos com os olhares fulminantes. O povo que estava aqui, discutindo com Jesus, né? Os amiguinhos de Satanás, eles ficam assim olhando, pensando, ei, o varão está se soltando, hein? Está se soltando. Cuidado, o sangue de Jesus tem poder. Não tem? Não tem os snipers da fé, eles ficam assim, Qualquer momento eles acertam a testa de um obreiro. Até quando eu vou ter que suportar-vos? Essa frase é terrível. Jesus olha e entende que quando a gente se torna religioso nesse nível, a gente se torna insuportável, chato. Gente que o próprio Jesus sente esse peso, é difícil andar com vocês. Até quando eu vou ter que suportar vocês? Se tem uma coisa que existe assim, se proliferando em muitas igrejas, são os crentes insuportáveis. Gente que nem os filhos suportam, completa 18 anos e vaza da igreja. Não é porque desviam de Jesus, desviam dos satânicos carrascos da culpa. Olha que coisa tremenda, verso 20. Então eles o trouxeram. Eu acho tão tremendo. Olha que lindo. Eu estou cansado, até quando que eu vou ter que suportar? Traz o menino para mim. Olha o verso 20. Então eles o trouxeram. Ao ver Jesus, o espírito imediatamente provocou-lhe uma convulsão e o endemoniado caindo ao chão, rolava espumando pela boca. É bizarro, só que é interessante. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Quem faz espetáculo religioso, principalmente do macabro, não é Deus, é o inferno. Já fique atento com isso. Se você precisa muito de espetáculo, contar o tempo todo o que você faz, botou a mão na cabeça do irmão, Jesus curou, você já conta totalmente diferente. Houve um fogo que partiu do meu pé, passou pela minha mão, encheu a cabeça do irmão, foi glória, faísca, tiraram foto, selfie. Começou com o espetáculo, não é de Deus. Jesus faz diferente no túmulo de Lázaro. Imagina se fosse hoje. O cara ia falar, irmão, quando eu chegar naquele túmulo, eu vou fazer uma oração de meia hora, eu vou impostar a voz. Irmão, o céu vai clarear, vai vir 4 trovões, rachar a pedra no meio, não precisa nem tirar. Jesus só fala assim, vocês tiram a pedra aí. E ele simplesmente diz assim, Lázaro não é morto, defunto, nada. Quem usa termos de funerária na narrativa são o povo. Jesus não. Ele simplesmente chama pelo nome. Lázaro, vem. É só isso, irmãos. Vem. E ele aparece vivo. Quem tem que tirar as faixas e dar banho somos nós. Jesus ainda faz a mesma coisa. Quando ele grita Lázaro nessa cidade, vem aqui tudo que estava morto e ressuscita. Porque isso ninguém pode fazer. Mas tirar as faixas e limpar é discipulado. Isso a gente faz. E a gente faz para a glória dele. A gente tira o indivíduo do cheiro da morte. Agora, olha que incrível. Eles trouxeram, olha o verso 21. Enquanto tem um espetáculo do macabro, Satanás vê, aí quer fazer aquela coisa toda, ele quer causar medo, ele é o mestre do teatro dos horrores, ele quer causar medo, ele quer fazer a coisa bombar, ele quer que todo mundo se espante, ele adora ver o rosto retorcido do caos, ele gosta disso. O inimigo é mestre em causar um medo teatral, plástico. Quer ver? Interessante que Lucas, quando está contando a história, ele vai no capítulo 9, depois ele vem em 10, no capítulo 11, o próprio Jesus expulsa um outro demônio, e aí os fariseus começam a falar que não era isso, tudo, ele expulsa por Beelzebu. Aí o que Jesus faz? Jesus diz assim, olha, quando o espírito sai de alguém, um espírito imundo, ele fica pelos lugares áridos. De repente ele resolve voltar para aquela antiga casa. Quando ele chega na antiga casa, ele vê que está tudo limpo e arrumado. Ele entra, ainda chama mais 7 com ele. E o segundo estado é muito pior do que o primeiro. Agora conta comigo, 7 mais 1 dá 8. 8 é o número das bem-aventuranças de Jesus no começo do Sermão do Monte. É Jesus dizendo, toda vez que você acha que está muito bem, muito completo, muito interessante, totalmente em plenitude, sem mim, o inferno vai chegar e vai brincar com isso aí. E vai transformar o que era bênção em maldição. E o que era graça em espetáculo macabro. Aí Jesus não permite que o inimigo faça essa festa toda. Quer ver? Olha o verso 21. Jesus perguntou para o pai dele, agora aparece pai. Jesus perguntou ao pai dele, há quanto tempo isso lhe acontece? Irmão, olha para mim, olha para mim. Eu sou convertido a este Jesus aqui, Esse é o Jesus que me encanta. Um Deus que tem coração sensível. Um Deus que tem afetos.
um Deus que não é só um brinquedo da religião, um Deus que não tripudia poderes. Eu tenho poder, então eu chego e faço. Isso é violência, violência simbólica. Esse Jesus não, esse Jesus sente, esse Jesus se importa, esse Jesus quer uma figura histórica, ele quer ver ideias, ele quer conversar com alguém, ele chama o pai no canto, isso aí é duro, isso dói em mim. Todo mundo vendo o espetáculo, quer ver como ele vai fazer, se ele vai fazer um ato de exorcismo. Jesus não, chama o pai para perto, isso aí acontece há quanto tempo? Meu Deus, que situação, como é que pode? É alguém que se interessa pela história, não que passa por cima das dores do outro só para mostrar o poder que tem. Se você é daquele que sai pelo mundo procurando problema só para resolver porque você se acha o tal, você é mais endemoniado que esse menino aqui. Uma das coisas mais difíceis na igreja é você ser usado por Deus e saber sair de cena. Porque o palco tem só um espaço. A única estrela que brilha aqui tem que ser Cristo. Porque ele é sol da justiça, e quando o sol brilha, nenhuma estrela brilha mais. Isso aqui não é um palco, isso aqui é um altar onde Jesus se manifesta, e tudo aqui é dele, por ele e para a glória dele. Cante para ele, viva para ele, pregue para ele, ministre para ele, tudo por ele e por causa dele. Nunca pelo espetáculo, nunca pela plateia. Olha que coisa interessante, é isso aqui, olha que lindo, eu estou no verso 21. Jesus perguntou para o pai quanto tempo isso acontece, e o pai respondeu desde a infância. Desde que ele é pequeno, eu tenho que lidar com isso. Eu queria fazer um parênteses aqui, para você pensar comigo no sofrimento desse pai. Você consegue se colocar no lugar desse pai? Desde pequeno, eu vejo que o diabo pega esse menino e detona. Desde pequeno, eu sou pai, esse negócio mexe demais comigo. Eu fico imaginando como é que é essa situação. Pegar o seu filho e arrebentar desse jeito, enrijecer, fazer ele espumar pela boca, desumanizá-lo, invisibilizá-lo como gente, destruí-lo. Todo tipo de violência simbólica, psicológica está colocado aqui. Ou seja, o menino virou um espetáculo macabro, o diabo faz o que quer com ele, e o pai sabe desde a infância. O pai procura tudo quanto é tipo de gente, escriba, fariseus, exorcistas da religião, ninguém dá jeito. Ele procurou os discípulos de Jesus e eles falharam. Olha o 22, muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruí-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, plural, é tão tremendo isso, e ajuda-nos. Isso aqui é um nível de dor tão grande, que o pai está dizendo, eu também sinto, se o senhor puder fazer alguma coisa, liberta nós dois. O nome disso é Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele sente a dor. Se o senhor pode fazer algo, sabe o que é lindo? Jesus não recrimina esse pai. Jesus não diz assim, toma cuidado, você não sabe com quem você está falando, vou dar uma carteirada gospel agora, rapaz, você está falando com, eu vou vencer a morte daqui a um pouco tempo. Jesus não diz nada disso, o que Jesus diz é doloroso. Se você olhar, olha que tremendo, Jesus diz assim, olha o verso 23, ao que Jesus lhe disse, se podes. Tem uma pergunta de Jesus aí, e é uma pergunta dolorosa, olha bem para mim, é uma pergunta angustiante, há uma angústia de Jesus aqui, Os 9 discípulos envergonhados, os outros 3 também com problema, porque acabaram de descer de uma interrupção, vamos dizer assim, daquela coisa maravilhosa, tentando construir tendas e ficar aprisionando o sagrado. Ou seja, alguns querem aprisionar o sagrado lá em cima, outros não conseguem lidar com o infernal aqui embaixo. Agora Jesus vem e olha para o pai está num nível de fé estranha, quebrada. Houve uma quebra do link, o pai diz assim, se o senhor puder fazer alguma coisa, Jesus não recrimina o pai por causa dos discípulos. É Jesus dizendo assim, está vendo? Olha o que aconteceu aqui, Como vocês são meus discípulos e me representam, quando vocês falham, ele acha que eu também vou falhar. Vocês sujaram a fé dele, vocês minaram a fé dele. Ele poderia acreditar em tudo se vocês tivessem agido corretamente, mas vocês não agiram, falharam, e agora eu tenho que suportar a crise de fé dele por causa de vocês. Vocês que estão aqui desde o comecinho, e eu acompanho desde o começo, sabem exatamente o que acontece quando a igreja falha na cidade. Você sai de casa em casa e diz, vamos para a igreja, a pessoa diz, aquela igreja, daquele pastor? Não vou não. Aí você sente na pele o que Jesus sentiu naquele dia. Eu sei que muitos de vocês sentiram, eu chorei com vocês. Eu tenho amigos aqui que ligavam para mim e choravam, e a gente chorava junto. Quando a igreja, em nome de Jesus, falha, ela falha como profeta. E quando ela falha como profeta, ela falha com o seu tempo e com a sua geração. Aí essa noite você pode agradecer a Deus,
Porque no meio daquele caos todo, de uma falha absoluta de uma igreja, numa cidade, numa geração, Deus enfiou a mão no meio e tirou um grupo de pessoas, colocou aqui e disse: esse grupo eu quero preservar. Agradeça a Deus porque você não está no grupo de quem falhou. Você está no grupo de quem Deus abençoou e de algum modo tirou do meio do caos e te colocou de pé para adorar Ele pelo que Ele é. Olha que coisa tremenda. Se podes, tudo é possível que crê. Aí eu acho lindo, o verso 24 para mim é um dos versos mais incríveis. Olha que tremendo. Imediatamente o pai do menino clamou: eu creio. Isso aqui é bem crente, é coisa de crente. Eu creio, Senhor, mas eu tenho um pouco de falta de fé aí. Não parece uma ambiguidade, uma bizarrice nossa, não é? Não parece uma espécie de transtorno bipolar teológico? Senhor, eu creio, mas eu não creio. É tipo assim: Senhor, olhando para o Senhor eu creio, mas quando eu olho para os 9 caras lá atrás, eu não dá, Senhor. É aqui que a gente está hoje. Nós ainda estamos numa igreja que quando fala de Jesus o povo quer, mas quando olha para a gente o povo pensa: e será que vai? A gente vai andar a vida inteira nessa ambiguidade, porque a gente está aqui raspando as tintas do sagrado, quando ainda tem muita coisa para viver. O chamado de Deus para vocês é: olhem para o futuro. Deus te chamou, te libertou do passado, limpou as memórias, curou vocês, colocou de pé e está preparando uma casa nova. O que significa isso? Não reproduzam o sistema de onde vocês vieram, apenas mantenham o olhar na frente, porque o que vem pela frente é maior, o que vem pela frente é melhor, o que vem pela frente é futuro de Deus para a sua vida. Olha que tremendo. Dá uma olhada no verso 25. Vendo que a multidão corria e se aglomerava, olha Jesus. O inimigo está lá fazendo o espetáculo dele, a multidão quer participar do espetáculo. Aí Jesus interrompe. Olha o verso 25. Vendo que uma multidão correndo aglomerava-se, Jesus repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre nele. Só isso, é uma frase direta. Não tem Jesus fazendo uma coisa mirabolante, uma guerra de poder com eles. Jesus não entrevista o demônio, Jesus não bota a mão em cima, não faz um monte de coisa, não chama o povo para dar as mãos em volta e fazer um círculo místico de libertação da alma. Jesus não pega uma Bíblia e joga em cima, não pega água benta, nada. Ele faz a coisa que Deus usou para fazer o mundo: palavra. Se tudo que Deus criou, Ele criou pela palavra, logo nós também somos o texto. A pergunta que eu te faço é: o que é que Deus está escrevendo sobre você? Qual é o texto da sua vida? O que é que Deus está falando sobre você? Olha que coisa tremenda que é isso aqui, ó. Olha o 26. Então o espírito saiu gritando e agitando muito. O menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam: ele morreu. Esse é o problema da multidão. Olha bem para mim. Você que está aqui, que canta, que prega, que ministra, não baseie seu ministério na opinião da multidão. O máximo que a multidão faz é acelerar mortes. O inimigo fez como se tivesse morto. A multidão falou: morreu. Multidão mata rápido, irmão. O problema não é quando a multidão mata, é quando a gente que era para ministrar a vida também acaba matando. Acontece em Lucas 10, um homem é vindo por um caminho de Jerusalém, de repente cai na mão do crime, os assaltantes da estrada, os caras roubam tudo que ele tem, deixam ele quase morto, jogado no chão. Aí vem descendo um sacerdote, a Bíblia diz que o sacerdote viu e passou de largo. Casualmente também descia um levita, que também viu e passou de largo. Olha a lógica, é um sacerdote, ele pensou: está morto. Se está morto, eu não posso nem tocar, porque se eu tocar, eu tenho que passar 7 dias de purificação. Isso dá um trabalho e eu tenho que pregar no culto amanhã. Eu vou para casa, está morto. Aí vem o ministro de louvor, olha que tremendo. Bom, se o chefe não parou, também não para, está morto. E foi embora. Agora pense no que Jesus está dizendo. Você tem um sacerdote, você tem ministros de louvor que não conseguem salvar alguém na estrada, que matam. Eles são piores que os bandidos. Os bandidos deixaram quase morto, eles mataram no olhar. Que Deus não permita que nesta igreja pastores e ministros de louvor sufoquem e matem os que estão na beira da estrada. Sempre tem um samaritano de Deus no meio do processo. Esse vai lá, pega, limpa as feridas, leva, coloca na sua montaria, leva para um lugar, paga e abençoa. Por quê? Porque sempre tem alguém na casa de Deus que ainda tem compromisso com a vida, compromisso com a esperança. Evangelho não é uma história do seu sucesso. Evangelho é o quanto Deus te usou para libertar vidas, é o quanto vidas foram tocadas, é o quanto pessoas são alcançadas.
A gente precisa desesperadamente acabar com esse mito que há na igreja das transformações, do cara poderosão, daquele que chega aqui e detona com tudo. Não! Aqui todo mundo só vem para cá para ser transformado, curado e sair daqui como agente de libertação. Os que foram curados agora ministram cura, os que foram perdoados ministram perdão. A gente não era nada e a gente é alguém agora por causa da graça. É isso que nos salva, é o que nos põe de pé aqui ainda. Olha o 27. A multidão fala assim, ele morreu, está morto. Aí é lindo demais. Mas Jesus, tomando-o pela mão, é tão tremendo. Jesus está dizendo para a multidão, vocês não fazem isso aqui, dá certo, porque vocês ficam à distância, ministrando sermões vazios, acima e de costas para o povo. Vocês preparam o sermão como quem prepara uma marmita, você não está nem preocupado com as pessoas, você não sabe nem o nome do rapaz, nem quantos anos ele tem, nem perguntou para o pai dele. Tudo que vocês querem é fazer uma mandinga gospel, a coisa funcionar e vocês contarem um testemunho. Vocês são perversos, malandros. Eu não. Eu perguntei para o pai, eu conheço o menino e eu quero tocar nele. Vem cá, levanta o menino e põe de pé. E se Jesus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, a minha Bíblia diz isso, a sua acho que também, eu creio que Jesus ainda vai entrar na sua casa, pegar o seu menino e colocar de pé. Porque a fé dos pais também opera nos filhos. A fé das mães também pode operar nas filhas. Esse Jesus aqui não é o Deus do espetáculo. É o Deus que toma pela mão, levanta, cria relacionamento, laços, aliança, põe de pé e diz, você vai andar na vida. O inimigo te jogou no chão, eu te coloco para cima. O inimigo te fez enrijecer, eu não. O inimigo te fez espumar pela boca, eu vou te fazer falar. Ele ficou em pé. Olha que frase. Dá uma olhada, presta atenção na frase. Olha que tremendo. Mas Jesus, tomando-o pela mão, levantou e ele ficou em pé. É tão tremendo. Imagina a alegria do pai olhar para aquele momento e dizer assim, ele ficou de pé. Sabe o que mais me assusta nesse texto? É que os 9 discípulos que estavam lá não vibram. É isso que me machuca. Eles ainda estão preocupados com orgulho ferido. Tem uma vaidade gospel no meio aqui, ó. Tanto que o tempo, tem um tempo aí no texto, o texto termina com o menino de pé, eu posso imaginar a alegria do pai, a celebração da família, provavelmente o pai levou Jesus para casa para comer alguma coisa, dar um suco, sei lá o quê, de repente, olha o que acontece no verso 28, quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, chamaram ele no canto ali, assim, vem cá, por que é que a gente falhou? Olha a preocupação dos discípulos, eles nem dizem, Senhor, tremendo aí o que o Senhor fez ali agora, hein? O Senhor é top, Senhor. O Senhor é demais, eu quero andar com o Senhor mesmo. O Senhor foi lá e libertou, Senhor. Os demônios nenhum aguentam com o Senhor. Nada disso. A grande preocupação deles, Senhor, vamos fazer uma reunião de obreiro aqui. Reunião à porta fechada. Aquela reunião que vocês temem, né? A porta fechada aqui, o Senhor está bravo. O Senhor já falou lá, chamou nós de perverso. Imagina fazer uma reunião dessa com Jesus. Aí eles chegam para Jesus a grande pergunta, Senhor, por que é que a gente falhou? Por que a gente não conseguiu? A lógica deles é, a gente já fez isso. Sob o teu nome a gente fez isso, a gente entrou em cidades, a gente já expulsou demônios, isso não é novo para nós não, por que é que não funcionou? Aí vem Jesus e diz isso aqui, ó, essa espécie, ou essa casta, não sai, a não ser pelo jejum, pela oração. Olha o que Jesus está dizendo, vocês já expulsaram, é verdade, só que essa espécie é outra, e vocês lutaram no escuro, nem discerniram o que estavam enfrentando, acharam que na configuração de demônio cabe tudo, vocês não entenderam que tem outras formas de ser, tem outros modos de atingir. Esta é a palavra que Deus me trouxe essa noite para dizer a vocês, saiam daquele antigo sistema o mais rápido possível. Deus trouxe vocês para um novo tempo, façam a leitura do tempo em que Deus plantou vocês. Essa espécie que vocês estão lutando é outra. Nós estamos em outro tempo. É que às vezes tem uma birra gospel insuportável em alguns irmãos. Eles falam, não, pastor, tem que voltar a ser como naquela época. Igual o irmão falou para mim na igreja que eu fui, pastor, por que não se faz mais pastor como antigamente? Falei, a questão não é que não se faz como, é que não se faz para antigamente. Não é? Esses irmãos que adoram falar que tem que ser igual antigamente, dá uma olhada no carro do infeliz. Ele não está andando com aquele carro, com aquela buzina antiga, não. É Corolla. Ou seja, é uma indignação seletiva, né? Olha que coisa maluca que Deus me trouxe para dizer a você aqui hoje. Saia do passado. Deus está te chamando para entrar no presente.
na realidade de uma igreja que serve ao século 21. Que Deus está abençoando para este tempo, para essa geração, para esse momento. É para hoje aqui, ó. Eu louvei a Deus quando os jovens ficaram de pé e foram a maioria da igreja. É bom demais. Não é que o velho que está aqui é problema, muito pelo contrário. Até porque os velhos que aqui estão são base, são força. Desde que eles entendam de uma vez por todas que é preciso também crescer no tempo em que estão vivendo. Eu ministrei num evento de líderes, eu trabalhei muito com líderes durante muito tempo, e no meio de uma ministração mais ou menos nessa temática aqui, um irmão falou para mim, um senhor assim, falou: pastor, isso aí não é mais do meu tempo. Aí eu brinquei com ele: quando foi que o senhor morreu? Né, alma, espírito. Se você está vivo aqui é porque é seu tempo. É preciso lembrar disso o mais rápido possível. A gente tem que lembrar de uma coisa que é tremenda. Quer ver? Tem um texto na Bíblia que me encanta muito. Um dia a Bíblia vai dizer que Davi estava na sua guerra contra os filisteus. É tão tremendo. O texto diz assim, ó: e mais uma vez houve guerra entre Israel e os filisteus. E é uma frase interessante, porque essa frase vai pontuar um tempo histórico na vida de Davi. Ou seja, Davi está velho. Mais uma vez houve guerra entre Israel e os filisteus. Imagina comigo essa cena. Toca a trombeta do arauto, o arauto avisa: guerra, os filisteus estão vindo contra nós. Davi escuta no palácio e pensa: eu vou. Até porque da última vez que ele não foi, deu ruim. Ficou dando volta no palácio, olhando a Betseba do irmão. Sabe como é que é? Vocês são crentes, leem Bíblia, entendem, né? Sim ou não? Sabe do que eu estou falando, né? Escândalo sexual mais famoso do Antigo Testamento. Saiu em todas as páginas da Palestina. Davi agora escuta: ó, guerra contra os filisteus. Ele pensa: eu vou de novo, vou. Só que agora ele está velho, o cabelo era vermelho, agora é branco. O músculo agora é flácido, porque não tem guerreiro que vença o tempo. O tempo vence todos os guerreiros, inclusive os que são bons. Lembrem-se, os canalhas também envelhecem. De repente, Davi resolve se arrumar para a guerra. Imagina, coloca lá a sua roupa de guerra, pega a sua espada, tenta fazer um golpe, já deve ter cansado ali, está velho. Mas ele vai. Aí a Bíblia diz que Davi lutou e cansou. Está no texto: e Davi se cansou. Aí eu fico imaginando a cena. Imagina comigo isso aqui, ó. Imagina Davi levanta a espada, abaixa a espada, cansa, aí encosta numa árvore, morto, puxando um fôlego. Aí a Bíblia diz que Isbi-Benob, um dos filhos do gigante, ou seja, um parente próximo do Golias da vida. É tão tremendo que Deus une uma espécie de poesia da história. Quando Davi entra na cena da guerra para ser o grande Davi que é, ele mata o filisteu, que é Golias. Agora alguém da linhagem de Golias está lá e está observando. E é um menino inexperiente. Olha o contraste. Um Davi velho e experiente, cansado. Um menino novo e inexperiente com uma espada nova. Nem sangue tinha ainda. O menino olha de longe e pensa assim: é Davi encostado na árvore, cansado? Hoje é meu dia de sorte. Os deuses da guerra conspiram a meu favor. Cantarão histórias sobre mim. As mulheres vão cantar sobre mim. Ele pega a espada dele e vem com fúria. É típico do jovem. Vou para cima, vou detonar. Nem olha para o lado. Guarda isso aí para você. Olha lá, o irmão achou ali. Que benção, eu não estava lembrando do texto não. Isbi-Benob, descendente dos gigantes. Essa tradução, cuja lança pesava 300 ciclos de bronze, trazia uma espada nova. Olha, eu vou matar Davi, eu vou. Nem é a lança que ele quer usar. Ele quer usar a espada porque ele quer vingar Golias. Então ele vem. Dá uma olhada no próximo verso. Coloca o próximo verso aí, ó. Mas Abissai. Sabe quem é Abissai? A Bíblia vai dizer que um dia Davi está numa região, fugindo de Saul, e tem 400 homens, e olha só o naipe: abatidos, oprimidos, amargurados e endividados. Está aí a congregação que ninguém quer presidir. E cresceu, que chegou a 600. A Bíblia diz que Davi se fez chefe deles. Ninguém quer vocês? Eu quero. Vem para cá, vou pastorear vocês, todos vocês. E Davi se torna tão próximo desses homens que eles dariam a vida por Davi. São os valentes de Davi. Imagina isso aqui, ó. O cara novo, o jovenzinho, fala: vou para cima de Davi, vou detonar, fatality, eu vou matar ele. Quando ele vem no meio do caminho, olha que tremendo, Abissai, filho de Zeruia, socorreu, ferindo o filisteu, o matou. Imagina. Nesse momento, irmão, Davi não viu nada, está morto, está cansado ali, puxando o fôlego. Quando ele olha para trás, tem Abissai, o menino no chão, a espada nova, Abissai olhando para ele, já junta os caras, presta atenção na cena, olha lá, ó. Então os soldados de Davi lhe juraram: nunca mais sairás conosco à guerra. Irmão, se eles param a frase aqui, eles matavam Davi. Imagina isso, imagina comigo, você consegue imaginar essa cena? Imagina Davi olhando atordoado aquela guerra, os seus soldados mais próximos juram para ele: o Senhor não vem mais. Só que olha o resto da frase: para que a lâmpada de Israel não se apague. Eu sei que você vai chorar, olha isso aqui, olha para mim.
eles se juntam em torno de Davi e dizem: Davi, você já lutou demais por nós. Você já batalhou muito para a gente. Você lutou para a gente quando ninguém queria a gente. Vai para casa, você não vem mais com a gente. E não é porque você foi derrotado. Davi, você agora está sendo promovido. De guerreiro você vira lâmpada. Fica aceso lá que a gente briga aqui. Quanto mais você brilhar lá, mais a gente bate aqui. Você brilha, a gente luta. Você brilha, a gente vence. Você brilha, a gente bate. Você brilha, a gente luta. Vai fazer salmos. Eu queria que você que está aqui hoje olhasse para as cabecinhas brancas que estão aqui. Ó. Sabe quem eles são? Lâmpadas. Sabe quem vocês são? Guerreiros. Não é para se matarem, é para celebrarem. Enquanto eles brilharem, vocês lutam. Quando eles brilharem, vocês vencem. Quando eles brilharem, vocês guerreiam. Quando eles brilharem, vocês crescem. Essa igreja não precisa guerrear contra ela. Ela tem que guerrear contra o inferno. E é para isso que você está aqui hoje. Por um minuto, agradeça a Deus pelas lâmpadas que Deus tem aqui. Tem muita lâmpada de Deus aqui. Tem muita gente com a lâmpada de Deus acesa. Esse é um dia para a gente juntar gerações e agradecer a Deus por jovens guerreiros e suas lâmpadas caminhando para Deus e fazendo história na terra. Olha que tremendo. Quando você discerne contra quem você está lutando, fica mais fácil. Os discípulos não discerniram, sabiam que tinham feito uma coisa um tempo atrás. Já tiveram lutando, já venceram o inferno, já fizeram isso. Só que já não era mais o que eles poderiam fazer, já não sabiam contra quem estavam lutando. Vem Jesus e avisa: vocês não fazem ideia do que estão fazendo. As ferramentas são a mesma, oração e jejum. Só que vocês não entenderam contra quem estão lutando. Ou seja, vocês nem se prepararam, acharam: já é demônio, a gente já vai para cima, a gente detona. Não deu certo. Quero que você entenda que o século não respeita ninguém. Ele te atropela. Não dá mais para a gente viver aquela espiritualidade azeda, amarga, esquisita, que tenta colocar todo mundo na sua caixinha, fechadinha. Se você não faz como eu, é um problema. Alguém vem se aconselhar, você diz: você não ora como eu, você não é espiritual como eu. Irmão, tem um ranço de crente que é espiritual demais. Sabe aqueles irmãos que você vai cumprimentar ele com a paz do Senhor, não sente mais a mão, está celestializado? Não tem gente com surto de querubim? Ele chega para você, irmão, ele já te cumprimenta com línguas estranhas de manhã cedo, é esquisito demais. Não é? E você chega perto dele, a sensação é que ele vai levitar a qualquer momento. Ele só não levita ainda porque a língua não deixa, é pesada. O que adianta a saia ser comprida se a língua passar dela? O que adianta usar ternos e gravatas como se isso fosse a coisa mais linda, se a gente esquece que os maiores bandidos do país se vestem assim? Deus te trouxe aqui hoje para arrancar ranços, para limpar a sua alma, para você sair daqui dizendo: Senhor, eu já batalhei naquele tempo e foi uma bênção. Me usa no tempo de hoje, com as armas de hoje, para esse momento. Porque eu sei que se eu estou vivo ainda aqui hoje, é porque o Senhor acredita que eu vou dar conta desse tempo. O Senhor me chamou para esse tempo. Jesus te chamou para esse tempo. Jesus chamou vocês para esse tempo, esse momento. Jesus chamou você para esse momento. Você foi chamada para esse momento. É para agora. Tem crente torcicolo espiritual, ele anda para frente, para trás o tempo todo, é um negócio esquisito, irmão. Não tem? Você já viu aqueles irmãos que chegam na igreja, eles vivem no passado, saudosismo. Tem 3 tipos de crente. Tem aquele que é saudosista, ele fica aqui só no passado. As frases são: naquele tempo é que era bom. Aquilo que era hino. O problema é que ele está tão no passado que o carro dele não tem mais para-brisa, só retrovisor. Ele não consegue fazer nada, ele não avança nunca. Você chama ele para uma coisa diferente, ele fala: eu não sou desse tempo não, varão, eu sou diferente, tal. Tem outro tipo de crente que é uma espécie de futurista, né? Ele chega aqui só com uma visão extremamente cartomante gospel. Ele chega e fala: Senhor, no futuro Deus vai levantar alguém. Esses meninos aí, as crianças. O problema do futuro é que você é uma aposta perigosa. Você não sabe se ele vem ou se quando ele vier você vai estar lá. Não é? Mas o pior tipo é o surfista da celestialidade. Esse tem um monte. É aquele que não pode estar acontecendo o que tiver, ele está tranquilo, está de boa, sossegado. Ele vai sim a 2 passos do paraíso. Ele fica: Senhor, tá bom, no passado Deus usou, foi tremendo. No futuro Deus vai levantar alguém. E hoje Deus já tem esses irmãos aí, tem um monte ali no púlpito, olha que benção, aleluia. Ele faz o ministério da inutilidade, ele fica sentadinho dizendo assim: bom, para cantar tem as irmãs ali, para o coral está ali em cima, tem um menino que toca, tem o pessoal que evangeliza, tem os irmãos que ajudam na porta, tem os irmãos ali obreiros. Eu estou aqui só para curtir, Senhor, eu sou filho da casa, é nós. Eu preciso te lembrar que não existe o ministério da inutilidade. Aqui dentro não tem inúteis.
Não tem uma pessoa dentro dessa casa aqui hoje que seja inútil, que foi salvo no laço, jogou a rede e você veio. Não, todo mundo que está aqui tem alguém em quem Deus olhou no rosto e diz: você é meu, preciso de você na minha obra, chamei você para ombrear, ladeado comigo. Você está aqui ou não está? Ah, pastor, mas eu não sei cantar, não sei pregar, mas sabe abraçar. Sim ou não? Pastor, eu não sei o que fazer. Relaxa, um dia você acerta. É simples assim. Milor Fernandes escreveu que a vida são tijolos passando. Um dia um te acerta. Nesse dia você vai ver como é simples, não é? Eu queria que você saísse daqui hoje só com isso no seu coração. Eu preciso encontrar um lugar aqui onde Deus vai me usar tremendamente para a sua glória. Não traga problema, pastor, traga a solução. Pastor, tem um problema ali, mas eu sei a solução. Deus me deu aqui, eu vou trabalhar junto com o Senhor para esse negócio resolver. Você consegue assumir esse compromisso aqui hoje? Quer ver uma coisa interessante? Vocês conseguem sonhar que daqui a 3 anos, nós estamos na celebração do 3º ano. Eu não estou profetizando não, amém? Relaxa aí. É só exercício de sonho. Você consegue sonhar que no 6º ano, a gente já vai estar lá dentro da igreja nova? Você consegue sonhar com isso? De verdade? Você consegue se ver lá dentro, sentado, fazendo diferença? Vai ter um monte de sala, você consegue se ver matriculado num curso? Você consegue ver aquele culto acontecendo? Você consegue ver os jovens destravados, cantando para a glória de Deus, não para a sua? Consegue ver? Você consegue ver a glória de Deus descendo e ninguém perguntando para você se você está gostando? Só lá glorificando a Deus? Você consegue deixar de ser xiita e chato e só glorificar a Deus por estar aqui? Agradeça a Deus pelo fato de estar vivo essa noite. Você está vendo a história acontecer na sua frente. Você está vivendo um milagre. Se Jesus não vier daqui a 100 anos, você é parte dos pioneiros dessa obra. Gente que foi plantada por Deus como sementes vivas. Você está aqui hoje porque o seu Senhor pegou na sua mão, te botou de pé, te tirou de um sistema falido, machucado e endemoniado e trouxe você aqui para construir futuro. Na sua mão tem a chave do amanhã. Sejam bem-vindos à arquitetura do amanhã. Deus chamou vocês para fazer diferente. Não cansa ficar na mesmice? Já viram aqueles cultos que a sensação que você tem é que dá um corda no irmão lá dentro? Quando vai chegando 9 horas, a corda vai acabando, ele vai ficando sem graça? Não tem? Você já viu que às vezes tem que fazer coreografia gospel para ver se o infeliz está vivo? Levanta, sente, vira para o irmão, fala para ele, mente, diz alguma coisa. Só para ver se pega no tranco. É esquisito demais. Aí a gente começou esse culto cantando da ressurreição de Jesus. Você tem noção do que é isso? A ressurreição de Jesus. Ele simplesmente venceu a morte. Eu estava lendo Jürgen Moltmann, um teólogo alemão, quando ele diz uma das frases que eu acho mais tremendas da teologia, quando ele diz assim, porque Jesus já foi lá no inferno e venceu a morte, nenhum dos meus infernos fica sem a presença dele. Ele entra em todos eles e ministra a vida. Eu consigo sair vivo, porque ele ressuscitou, também há ressurreições em mim. Cultos mortos ressuscitam, casamentos mortos ressuscitam, pais mortos ressuscitam, adolescentes mortos ressuscitam, jovens mortos ressuscitam, obreiros mortos ressuscitam. Se Jesus ressuscitou, a morte não é definitiva. Agradeça a Deus hoje porque você está vivo. Você está viva para a glória de Deus. A glória de Deus é um homem e uma mulher cheios de vida. Irineu dizia isso. Nós estamos aqui por causa dessa vida. Eu preguei esses dias numa igreja no Rio de Janeiro. O irmão falou para mim, pastor, esse Jesus que você pregou é bom demais para ser verdade. Eu falei, então o que você está vivendo é estranho demais para ser verdade. Porque deve mexer com a gente, precisa mexer com a gente. Qual foi a última vez, de verdade, que você em casa pensou nisso, que é estar em Cristo? Lágrimas vieram aos seus olhos, você meditou no texto bíblico, você escutou Deus falar com você? Eu não estou falando de paranoia gospel, não. Deus falou comigo, negócio esquisito, aí sai, detona com a vida de todo mundo, diz que foi Deus que falou. Não, isso aí é bizarrice gospel, esquizofrenia de igreja. E a gente faz isso até quando canta, né? Esse dia eu estava escutando numa igreja, o irmão cantou o primeiro hino do louvor. Senhor, deixo tudo aqui. Foi tremendo, quase chorei. Deixo tudo aqui, Senhor. Tudo entregarei. Tem até uns mais emocionados que ajoelham. Senhor, deixo tudo aqui, Senhor. Segundo hino, restitui. Ué, acabou de deixar, Deus já tem que devolver. Como é que faz, irmão? Ele nem pegou, ele já tem que... Tá. Você consegue perceber que se não fosse a graça de Deus, a gente não estaria vivo aqui hoje? Sabe o que eu mais admiro em Deus? Ele não cansar do culto chato da gente. É lindo, irmãos. Ele tendo o canto dos serafins para escutar desafinado como eu cantar, é muita graça.
Ele, sabendo da beleza que é no céu, olhar para a gente e resolver inclinar o ouvido para nós, é muita graça. É por isso que é graça sobre graça, porque o nosso Deus não cansa da gente, a gente cansa da gente. Eu queria que você saísse de hoje celebrando a Deus. Celebre a Deus. Ele é o Senhor que esteve nas tuas memórias. Ele é o Senhor que levantou os teus filhos. Ele é o Senhor que está no futuro. Não tenha medo do amanhã, porque Deus já está lá. E Ele está lá chamando você para um novo tempo. Fica de pé, por favor. Existe uma graça de Deus sobre as nossas vidas. Eu queria fazer uma coisa diferente essa noite. Eu quero que você abrace aí os irmãos ao lado aí. Abraça todo mundo aí. Faz um abraço coletivo. Olha que benção. Essa deve ser uma visão, eu fico imaginando, pastor, no céu. Esse deve ser o tipo de visão que Deus gosta. Principalmente no século 21, onde a gente está vivendo de uma geração profundamente individualista, patologicamente individualista. E aí Deus olha para você e vê que você resolveu confiar que os braços desse irmão ao lado te segurariam. Que esse coração que bate é um só. É tão tremendo voltar à igreja de Atos, quando todos tinham tudo em comum. O coração era um só. Escute bem o que eu vou dizer a você. Para você chegar no céu, na glória de Deus, você vai passar por esse irmão. O próprio Jesus falou uma coisa que a gente detesta na igreja. Segredinho nosso. Jesus falou assim, ó, se você não consegue amar o irmão que vê, você não vai amar o Deus que não vê. Se eu perguntasse agora, queima-roupa, João 3,16, todo crente, até criança fala, né? Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 1 João 3,16 é difícil lembrar. Nisto conhecereis o amor, que Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa pelos irmãos. É mais difícil. Esse irmão que está aí, do seu lado agora, também é filho do mesmo pai que você. Essa é a lógica da parábola do filho pródigo. Você tem que ter coragem de chamar de meu irmão qualquer um que o pai chamar de filho dele. Se Jesus chamou esse irmão do seu lado de filha, é sua irmã. Se chamou esse irmão do seu lado de filho, é seu irmão. E o melhor de tudo, hoje aqui, ó, nós não estamos para dividir 3 para lá, 9 para um lado e todo mundo sofrendo. A gente está junto para dizer, Senhor, nós somos a igreja que o Senhor levantou nesse lugar. E nós vamos marchar diante do futuro. E vamos levantar a cabeça. E vamos segurar na mão de jovens endemoniados pela vida. E vamos libertar vidas. Vamos entrar em famílias, em casa. O nome família não é uma letra na placa. Não é um ídolo da igreja. É uma vocação espiritual para um tempo. É Deus chamando vocês para mudar histórias. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Que momento espiritual tremendo, Pai. Ah, que glória espiritual tremenda, Pai. Como é bom saber que o Senhor está aqui, Pai. Que essa casa é tua. Que o Senhor nesse momento levanta a gente pela mão, põe de pé. Que o Senhor ajuda na nossa falta de fé. Recebe o louvor da tua igreja, Senhor. A tua igreja te adora de coração aberto. Escorados uns nos outros. É assim que a gente caminha a vida inteira. Somos um exército que marcha escorado um no outro. Senhor, que esta noite seja o princípio de um futuro brilhante, porque o inferno não pode ir contra a nossa marcha, porque essa família aqui se levanta unida. Essa família marcha, mas ela cura os feridos do caminho. Essa família marcha, mas ela sabe de onde ela veio. Essa família marcha, mas ela sabe o que ela já venceu. Essa família marcha, mas ela sabe o que deve evitar. Essa família marcha, mas ela te honra. Essa família marcha, mas ela não tem gavetas fechadas. Ela não tem sujeirinhas varridas para debaixo do tapete. Essa família é limpa, essa família é tua, é íntegra. Ah, Senhor, que ninguém saia dessa casa essa noite sem ser convertido um ao outro, porque os corações estão convertidos uns aos outros essa noite.
Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Que Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que as minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Glória a Deus. Mais uma vez. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minhas bênçãos serão sobre ti. Uma história Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos são gratos a Deus por essa palavra maravilhosa?